Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Hoje estamos aqui reunidos, eu e o Hugo, para vos falar de mais um livro. E que neste caso é do Morgan Housel, que já é um conhecido nosso dos blogs e dos podcasts. E ele lançou um livro chamado Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness. É um livro que já estamos a ver que vai falar muito da parte psicológica de investir, que muita gente não gosta muito de tocar, porque quem é economista gosta dos números, gosta das cenas com um racional óbvio e com o homem económicos, que é aquele ser racional que toma todas as decisões racionais na sua vida e pondera todas as suas escolhas antes de comprar leite no supermercado. Como sabemos que isso não existe, como esse homem é uma ficção, uma criação boa para criar modelos estatísticos e económicos que nos permitam entender de certa forma algumas formas de funcionamento deste mundo, mas esses modelos acabam por ser algo imperfeitos. E quando nós vemos essa imperfeição, um dos locais onde nós vemos essa imperfeição é nas nossas finanças pessoais e nos nossos investimentos. Porque uma coisa é dizer que vocês poupam X por mês durante X anos e investem em X produtos com um retorno expectável entre X e X, com X crashes, X booms, X mercados bulls, X mercados bear, e ao fim de não sei quantos anos vocês podem retirar X dinheiro por mês e ficam livres. É muito bonito na prática, mas na prática em teoria, mas na prática mas na prática não. O que é que achas, Hugo? É complicado. Assim, eu adorei este livro por um motivo muito simples. A mim aborrece-me quando os livros são demasiado técnicos e para quem não é da área não percebe nada e não tem um discurso fluido. E este livro usa uma maneira de se expressar que eu próprio uso na minha vida, que é contar histórias. Ele quer chegar a um propósito e então antes de te explicar, ele vai-te contar uma história e tu, o leitor, chega logo a uma conclusão. E depois ele explica aquilo que queria que o leitor chegasse a partir dessa história. E essa forma de escrita para mim é perfeita. E eu tenho aqui uma das frases que foi logo das primeiras, quase no início do livro, que eu sublinhei, que é, e ele quando quer explicar que o dinheiro está ligado à parte psicológica e a importância também do dinheiro na vida das pessoas, ele menciona logo que se dissermos, o dinheiro não compra felicidade porque não compra muita coisa, que, tipo amigos e família e saúde e não sei o quê, ele concorda com isso, mas ele diz assim, mas ele argumenta que o dinheiro compra felicidade no sentido em que dinheiro compra-nos tempo. Eu posso acordar hoje e se for multimilionário, eu posso fazer do meu dia aquilo que eu quiser. Eu não tenho que ir trabalhar. Eu posso trabalhar, mas não tenho que. E então o facto de eu ter o meu tempo livre para aquilo que eu quiser vai-me dar mais felicidade do que se eu viver subjugado a um trabalho. E ele diz, pessoas que têm controle sobre o seu próprio tempo tendem a ser mais felizes na vida. E aqui entra a parte um bocadinho psicológica da coisa. E eu acho que isso é fundamental. É uma das mensagens mais fundamentais que às vezes nos custa passar, porque nós nascemos e vivemos e crescemos num ambiente em que somos expostos logo a publicidade e a própria família, o próprio ambiente profissional, a consumir. E consumir, trabalhar, consumir. E nunca questionamos qual é uma das potenciais funções do dinheiro, que é permitir-nos ter liberdade para fazermos o que realmente queremos fazer, o que é que isso seja. Isso é individual, isso são vocês que descobrem vocês próprios ao longo da vida, e na vida muda-vos, mas eventualmente vocês sabem das coisas que vocês querem fazer na vida, os objetivos que querem fazer, e que a liberdade de usarem o vosso tempo para esses objetivos muitas vezes só pode ser adquirida com um dinheiro que ou vocês obtenhem por o vosso trabalho, ou então através do investimento
têm de forma automática, não é? Quer dizer, ao fim de X tempo já conseguem viver só dos vossos investimentos e não precisam dar tempo para trabalhar e ter dinheiro para depois investirem ou fazerem o que quiserem na vossa vida. E essa liberdade, essa possibilidade de acordar de manhã e dizer, não, olha, hoje vou trabalhar num desenho que eu estava a fazer há muito tempo, pá, vou investir nisso e tal. Pá, acho que é das coisas mais incríveis que se pode ter, mais do que qualquer Mercedes, mais de qualquer China, mais de qualquer viagem à Tailândia. Isso foi um autoconvencimento, não é? Porque eu falo contra mim que eu adoro viajar eu percebi. E estouro bem em viagens, mas às vezes pergunto-me tipo, mas será que, não é? É difícil, não é fácil, até porque são objetivos que ficam assim, uma pessoa tem que viver a vida. Sim, tem que ter experiências. E pode-se viver bem a vida. E ele começa logo com um exemplo que tu já mencionaste num outro caso, que era o funcionário da escola. É logo o primeiro exemplo do livro. Sim. Ele teve uma vida... Fica milionário. Pronto, ele faleceu milionário, mas ele teve uma vida de poupança, em que não tinha grandes gastos nem nada do género. E ele era milionário, eram 80 e qualquer coisa anos, penso eu. Portanto, sim. Ele também podemos argumentar até que ponto é que ele viveu a vida dele, não é? Ele é um extremo. Ele viveu sempre toda a vida como um funcionário da escola, numa casa pequena, com um carro bué antigo. E os familiares achavam que ele até tinha necessidades, até passava mal. E depois, quando foram ver era milionário. A herança, até estavam à espera de pagar dívidas, ele era milionário e doou o dinheiro todo à escola, à biblioteca, acho eu. Exato, foi à biblioteca e é outra coisa qualquer. Mas o livro também fala do exemplo contrário extremo, que dá o exemplo, por exemplo, do Madoff, e dá o exemplo também dos traders, em que são pessoas que já eram multimilionárias, eles chegaram a um patamar de riqueza extremamente elevado, e não chegavam. Para essas pessoas, e aqui entra também, lá está, a psicologia do dinheiro, e entra porque o dinheiro não é uma coisa, no papel é muito taxativa, temos que poupar X%, temos que fazer isto e aquilo com o dinheiro, mas quando ele começa a entrar na nossa vida, são mais as emoções que o controlam, é o ímpeto de gastar, quando vamos à loja, aquilo está em saldo, eu tenho que ter isto, eu quero status, é tudo emoção, é tudo sentimentos, e ele diz, há pessoas muito ricas que querem mais, e a ambição deles quase que não tem limite, e isso... Eles arriscam a perder tudo, e os casos que ele dá de exemplo são pessoas que acabaram por perder tudo, cometeram fraudes, outras perderam tudo na bolsa, porque começaram a fazer disparates com o dinheiro. Ou tipo a Rihanna. Exatamente. Também é um dos exemplos. Mas há o exemplo da Rihanna, que tinha os gestores, e ela chegou ao gestor, olha, porquê é que eu estou na falência? Tipo, não faz sentido, eu ganho milhões e tal. Exatamente. Olha, mas se gastas milhões por mês, também não vais ter nada ao final. Exatamente. E ela chegou a zero, ela recebia milhões e gastava milhões, não é? Era incrível. Assim como o 50 Cent. O 50 Cent estourou tudo. É outro exemplo muito bom. São pessoas que ganham imenso e estouram tudo, ou seja, não têm nada de que ganham, fica em reserva para investir, para que eles podiam ser mais do que... E um exemplo disso, que ele dá muito bom exemplo, é aquele basquetebolista muito famoso que fez as Jordans. Michael Jordan. Tipo, ele nos investimentos que fez na Nike e etc. Ele ganha mais do que na sua carreira de basquetebolista. Sim, sem dúvida. Aliás, eu lembro-me, não foi neste livro, honestamente já não sei dizer em que livro foi, porque já o li há mais de 10 anos, mas eu lembro-me de um livro que me ficou para sempre na memória, que era exatamente sobre o Michael Jordan. Eu acho, posso estar em erro, mas eu acho que foi a Calvin Klein que lhe fez uma proposta de publicidade que era insana, acho que era um dos valores mais altos de sempre alguma vez pagos para alguém ser a cara de uma marca, em que o que ele conseguiu negociar é que ele ia receber cerca de 1 cêntimo por cada pessoa no mundo que sabia o nome dele. E isto é insano, porque eram bilhões de pessoas a saber o nome dele.
Era uma coisa astronómica, portanto o valor era mesmo muito, muito insano. E achei curioso na altura porque realmente lá está, era a importância da marca da própria pessoa, que é outro dos temas abordados no livro, a nossa reputação para o resto do mundo, que também é algo importante. Não é propriamente o status, mas é o não fazerem asneiras e não serem mal vistos pelos outros, principalmente. Sim. Isso é algo que se pode perder em segundos. Acho que Warren Buffett é que disse isso. Exato. E a reputação, porque acaba por ser a nossa marca. Tipo, imagina, é a forma como nós nos expomos ao mundo, acaba por ser uma persona. E essa persona é uma encarnação de uma marca. Tipo, o que é que tu és, que te apresentas ao mundo. É muito importante na área da medicina. Tipo, sou X, fiz estágio X, trabalhei X. E tenho estas referências e as pessoas vão a esse médico ou pedem conselho a esse médico ou até os hospitais privados gostam de anunciar que têm X médico que faz a operação específica ou que faz o diagnóstico X. Sim, ou até e é um valor pessoal. Se formos a um caso mais fácil, um milionário que quer meter o seu dinheiro num fundo, né, de investimentos, ele não vai meter no primeiro fundo que lhe aparece, ele vai estudar qual é que é o fundo que traz mais retorno, tem mais provas dadas no mercado, né? E vai querer o seu dinheiro a render máximo, portanto, mesmo em qualquer área isso é importante. Uma das coisas que eu também sublinhei neste livro é que no que toca a dinheiro, principalmente no que toca a investir, que é o foco do nosso podcast, portanto também temos que puxar um bocadinho para esse lado, ele fala sobre a frase do George Soros, que não interessa se estás certo ou errado, o que é importante é quanto dinheiro ganhas quando estás certo e quanto perdes quando estás errado, porque podes estar errado metade do tempo e ainda assim fazer uma fortuna. E isto é curioso eu ter encontrado esta frase, porque dias antes de eu ler este livro, nesta passagem, eu fui um antigo diário de trading meu em Bitcoin de 2017. Estava eu ainda a começar em Bitcoin e eu apontava tudo, cada trade, porque é que estava a fazer o trade, a hora, a data, e depois punha sempre quanto ganhei e quanto perdi. E nesse diáriozinho eu tinha cerca de 18 trades, dos quais só 9, que era metade, estavam certos. E eu fiz as contas, somei tudo. E na realidade, eu nesses 18 trades em que apenas metade estava certo, eu estava com um lucro, na altura, penso que era o valor da minha banca toda, eram 300 ou 400 euros. Portanto, eu tinha duplicado a minha conta em 18 trades e só acertei 9 vezes. E eu pensei, como é que é possível uma pessoa que só acerta metade das vezes a direção do mercado ter duplicado a sua conta? Sim. Porque tinha-me parecido ridículo. E quando eu li esta frase, para mim fez todo sentido. Não interessa estar sempre a acertar, porque ninguém está sempre a acertar nas decisões de investimento. Nenhum de nós. Nem o próprio mercado está sempre no mesmo sentido. Às vezes cai, às vezes sobe. Não. Então, o que importa lá está, é nós sabermos limitar as nossas perdas e deixar os ganhos correrem. Eu, se tenho uma posição que está a ganhar, eu vou deixá-la correr, não a vou tentar quebrar antecipadamente. E a parte da emoção, quando estamos a perder, entra muito aqui. Há muito pânico de vender. Vamos querer vender. Há muito esse pânico. Sim, nunca ninguém vendeu em pânico em momentos de subida. Claro, exatamente. Outra fase do Warren Buffett. Nunca ninguém vendeu em pânico em subida. Exato. Nunca. E também há aquele... está a subir imenso. Há aquela ambição, lá está, um bocadinho desmedida, quando já estás a ganhar muito, também não queres fechar, porque estou a ganhar muito, vou continuar a ganhar, acreditas que tudo aquilo que se está a passar até aquele momento vai continuar perpetuamente. E depois há os crashes de mercado e as pessoas depois deixam de saber, quem não tem stop losses, quem não tem toda essa parte de estratégia já definida, depois vai sofrer muito com a parte emocional, e a parte emocional em investir é mesmo fundamental, daí também este livro, né? Porque sim. Há coisas que nós não conseguimos ensinar. Eu gostava de ter um curso completo e o podcast também ambiciona fazer isso, em que nós pudéssemos ter aulas com as pessoas e ensinar tudo sobre investimentos. Mas a parte do conhecimento não é transmissível, porque lá está, lida com emoções, e o que eu sinto num determinado momento com um determinado investimento não vai ser o que tu sentes ou que qualquer ouvinte sente. Portanto, essa parte eu não posso transmitir. Claro que não. A pessoa tem que viver, experienciar. Claro que alguns vão ser iguais a mim, um ou outro, mas a maioria não vai ser. E então nós queremos dar ferramentas às pessoas para saberem lidar nesses momentos.
Exatamente, queremos dar as ferramentas para quando elas começarem a pôr os pés na água, começarem a nadar, irem sabendo o que é que podem esperar. Porque uma coisa é estar a dizer, tu vais te sentir mal num crash, mas como é que a pessoa se vai sentir mal? Qual é a reação dela? Qual é o ambiente em que ela está? Se ela fica desempregada e está a ver os seus investimentos todos a colapsar, como é que é? Não é fácil. E é preciso lidar emocionalmente com isso de uma forma que não. Só quem passa por isso é que sabe aguentar com isso. E a meu ver, e por isso é que nós queremos este podcast a funcionar ao máximo, é quanto mais soubermos, mais explicarmos e mais vivermos, mais as pessoas podem entender o que é realmente investir e perder muitos dos receios que as pessoas têm e que muitas vezes não faz sentido nenhum, porque são medos que estão enraizados na cultura, na nossa sociedade. Pois. E depois esses medos que surgem na sociedade e que ficam nas pessoas também vão levar a muitos vieses de investimento que as pessoas ficam a pensar que é assim e não tem nada a ver. E uma das capacidades que o livro menciona, que eu acho que isto é de extrema importância e tu és o expoente máximo que eu conheço de quem aplica isto, é que ele dá o exemplo do Rockefeller, mas eu também gosto do exemplo do Warren Buffett e do Bill Gates. Estas pessoas passam a maior parte do tempo do dia delas a ler. O Warren Buffett, eu já vi em vários documentários, diz que passa 8, 9, 10 horas a ler relatórios de contas de empresas onde vai investir. E o Rockefeller, quando fazia isto, na altura dele, a maior parte das pessoas trabalhava com as mãos. Eram empregadores fabris, agricultores, etc. Sim. E ele era olhado como uma pessoa que passava a parte do dia dele todo, era tipo diversão. Está a ler, não faz nada. E o livro menciona a importância de se ler e de trabalhar a parte psicológica, mental, para depois termos competências para, quando ocorrerem determinadas situações, nós podermos já ter alguma base, pelo menos teórica, que nos vai ajudar a ultrapassá-las. E no caso, por exemplo, do Warren Buffett, ele, ao ler tanto os relatórios de contas, como a maior parte das pessoas não faz, porque olham simplesmente para meia dúzia de valores, olham simplesmente para gráficos, ele vai conhecer, ele quando investe, vai conhecer a empresa de trás para a frente. É como se fosse quase um CEO da empresa. Tudo que é público ele vai saber. E quando se tem mais informação, melhor vai ser a nossa decisão no caso de um investimento. Porque 1% de informação a mais do que os outros, se nós detectarmos ali num relatório, já é uma vantagem. Coisa, já pode valer milhões no mercado. E daí a importância mesmo da leitura, de ter esse hábito, de ouvir também, falar menos e ouvir mais. É uma das frases que está no livro, que é: quanto mais vemos, menos falamos; quanto menos falamos, mais ouvimos. E toda a gente devia ter essa capacidade, porque hoje em dia há muito falar-se que é sem pensar. Vê-se muito na televisão, vê-se muito no Twitter, no Instagram, todo lado. Completamente. Porque tornou-se mais fácil termos voz e a nossa voz consegue chegar a muitos sítios, Facebook, etc. E parece que podemos falar. Mas muitas vezes o que interessa é absorver a informação, entender a informação, filtrar a informação. E em poucas palavras podemos dizer muito mais do que, e com muito mais interesse e muito mais importância e muito mais impacto do que falar só por falar. Pois nós já mencionamos várias vezes no podcast, mas ele frisa bem a diferença entre ser rico e ter fortuna. Eu vou traduzir assim porque as palavras originais é being rich and having wealth, e basicamente o que ele diz é que a ter fortuna é algo que não se vê, ser rico é algo visível. Eu sou rico quando eu gasto muito dinheiro em bens e tenho status pela questão financeira, carros, casas, etc. São coisas, são bens visíveis. Eu tenho aquele carro, aquele relógio, aquele telemóvel, as pessoas pensam logo: olha, ele pode ser rico. E eu sou rico
posso ser rico no sentido de duas maneiras. Ou eu tenho dinheiro e comprei de facto os bens, ou então eu tenho bens e dinheiro e comprei tudo a crédito. Mas eu, para ter crédito para comprar um Ferrari, nenhum banco é maluco ao ponto de dar crédito para um Ferrari se a pessoa não tiver bens ou qualquer coisa por trás. Portanto, isso é ser rico. Ter fortuna é o que não se vê. É a nossa conta bancária, é o estado de quanto dinheiro temos, quanto é que ele está a render. Portanto, isso é o nosso portfólio, é a nossa capacidade. São os rendimentos também. São os rendimentos que estão muitas vezes escondidos e que uma pessoa não consegue exibir a conta bancária. É possível ser-se rico tentar sem fortunas. Porque se eu ganhar 10 mil por mês e gastar 9.600 por mês, eu vou aparentar ter riqueza, porque vou ter uma boa casa, um bom carro, relógio. Claro, vais ter. Mas tenho fortuna? Não. Porquê? Porque tenho uma poupança, nesse caso, teria uma poupança de 400 euros por mês, que não vai dar para uma fortuna nenhuma. Não. Agora, se ganhas 10 mil e gastas 2 mil, vais poupar 8 mil, se calhar ao longo prazo, com capitalização, etc. O compounding. Vais ganhar mais do que essas pessoas. A fortuna, aí sim, a fortuna vai estar lá a gerar rendimentos, vai estar lá, mas não seja parada. É aquilo que não se vê, porque tu não gastaste. E ele, novamente, também, de acordo com tudo que nós apregamos no podcast, ele menciona a importância do compounding. E que ele diz, o Warren Buffett não é melhor que ninguém. O Warren Buffett simplesmente começou mais cedo e viveu mais. Exatamente. Porque o Warren Buffett começou a investir, ainda era miúdo, eu já não me lembro se era 10, 12 anos, uma coisa assim. Tinha 12 anos e depois vendia jornais, etc. Exatamente. E fazia trocas como coisa qualquer. Sim. E o tempo... E depois começou a trabalhar numa empresa do pai ou da família, acho eu. Até e depois foi fazer aquele workshop do Benjamin Graham, ou leu o livro dele, foi uma coisa assim. Exatamente. Mudou a vida dele. E depois ficou como tutor dele, ou não, ele ficou tutor dele, do Benjamin Graham, acho eu. E muitas das lições passaram para Warren Buffett. Claro que depois depois um dia vamos falar sobre Warren Buffett, mas uma das pessoas que influenciou muito o Warren Buffett na trajetória dele foi a Charlie Munger, que é se calhar das pessoas, quem sabe, quem está em investimento conhece, quem não está não conhece, mas é uma pessoa, o gajo deve ser estoico. Sem dúvida. O gajo é estoico. E já partilhei algumas frases dele e vou continuar a partilhar no nosso Instagram. Exato. E ele é uma pessoa muito relevante em termos daquilo que diz, para além do mundo de investimento. Ele sabe. Outra coisa relativamente a esses Ferraris que ele fala no livro. Estou exatamente nessa situação que tu vais dizer, tenho quase a certeza, meu. Que quando as pessoas compram um Ferrari, estão à espera que as pessoas admirem, tipo um Ferrari. Este gajo é incrível. Eu estou exatamente nessa situação. Aqui estou a mostrar para o ecrã. Exatamente, era isso que eu ia falar a seguir. Diz. E depois o que as pessoas vão olhar é para o carro, um carro fixe, e nem sequer sabem quem é a pessoa. Exatamente. Aliás, nós tivemos esse debate num dos nossos grupos do WhatsApp, com um amigo nosso vê um Rolls Royce. Tipo, não interessa para nada de quem é o Rolls Royce, o que interessa é ver o carro e estar ali, tipo, que fixe, eu queria ter o carro, e se eu tivesse o carro ia ter status. Mas ninguém olha para quem está a conduzir, as pessoas olham para o objeto em si e projetam que iriam ser fixe se tivessem isso, mas não pensam que quem está do outro lado só quer estar naquele lugar, não quer saber quem está ali naquele momento. Isso também é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Eu concordo. E pronto, mais uma vez é a psicologia humana, que nós temos uma certa programação que é normal esses sentimentos, porque se nós pensarmos na savana, se te exibisses com as tuas, que aqueles iriam ter pedras, peles, qualquer coisa, irias mostrar que tu terias uma certa posição dentro do teu grupo, e isso seria exatamente. Só que nós já estamos tão longe desses tempos. Completamente. Quer dizer, ainda há tribos no mundo, só que na maior parte da sociedade, principalmente ocidental, claro. não.
Estamos longe, muito longe. Não, E ele menciona a propósito disso que, pronto, não vamos ter admiração de ninguém enquanto pessoas dos outros com bens materiais, seja com joias, seja com roupas, com carros, casas, porque as pessoas simplesmente vão invejar-nos e vão querer estar na nossa posição e não vão querer saber de nós para nada. Só vão admirar os nossos objetos e não a nós enquanto pessoas. Então ele diz qual é o segredo para ganharmos respeito dos outros, que é humildade, bondade e empatia. Vão trazer-nos mais respeito que qualquer horsepower. A tradução disto é a potência do carro, alguma vez trará. Portanto, e ele tem verdade, tem razão naquilo que diz, porque sim, lá está, a nossa forma de agir perante os outros vai-nos trazer muito mais respeito que qualquer bem material que se possa comprar. Por isso é que o dinheiro é importante, pode trazer felicidade, mas não compra tudo. Nós tentamos compensar a falta muitas vezes, quantas vezes não ouvimos, porque a pessoa tal tem um cargo XPTO na empresa, mas trata mal os funcionários e tem o carro XPTO. Essa pessoa não tem respeito, não é por ter um carro bom, uma casa boa e tratar mal os funcionários, não vai ter respeito de ninguém vai querer saber dele enquanto pessoa. As pessoas simplesmente vão admirá-lo no sentido de ele é rico, mas mais nada. E não como... Depois eu li uma notícia recentemente que houve uma empresa qualquer em Portugal que até, não, por acaso não sei se tu partilhaste isso, que era basicamente foi uma reunião do board para decidir o que é que se ia fazer com o dinheiro excedente do ano 2020 e eles tinham ponderado comprar para o board dois Porsches. A opção era entre comprar 2 Porsches ou fazer outras coisas quaisquer. E então alguém disse, podemos comprar 2 Porsches, e alguém no meio do board disse, vamos esquecer os Porsches e vamos distribuir o dinheiro dos 2 Porsches pelos funcionários todos da empresa. E alguém disse, mas vamos distribuir por igual? E então toda a gente concordou, vamos à comunista, é por igual, a empregada da limpeza vai ter exatamente o mesmo bónus que nós e que o CEO e que todos. É igual para todos e acabou. Esta medida ganhou-lhes uma publicidade incrível. Este discurso foi divulgado por eles também, o discurso da reunião da board. E lá está, isso sim traz admiração. Não eram os Porsches que eles iam comprar que ia trazer respeito dos funcionários. Eles de certeza que fizeram a diferença na vida dessas pessoas, de todo. De Covid, de pandemia, de tudo. E lá está, foi um ato que não lhes custou nada. Custou os 2 Porsches que não lhes ia trazer muito mais na vida. Porque eles certamente já têm bons carros. E nós temos que começar a deixar de pensar que naquilo que as pessoas pensam de nós. E ele fala isto no livro, que muitas vezes os nossos desejos que nós queremos é para ter coisas que as pessoas depois possam, como tu disseste, olhar para nós e admirar-nos por isso, ou respeitar-nos mais por isso, ou acharem certas coisas de nós por causa dessas coisas que temos. Primeiro, muitas das pessoas não querem saber daquilo que nós temos, como já disseste, e ele fala muito bem disso no livro também, é que as pessoas também não pensam muito em nós. Nós achamos que as pessoas estão sempre a pensar em nós, mas o espaço que elas têm dedicado no dia para pensarem em vocês não é muito grande, e é muito fácil eu provar-vos isto. Das 15 pessoas que vocês contactam mais na vossa vida, quanto tempo é que vocês passam por dia a pensar nelas, cada uma? Se calhar, as pessoas que estão muito mais próximas de vocês pensam várias vezes por dia nelas, mas ainda assim vocês não vão pensar, ela tem isto, ela não tem isto. Até porque tendemos a rodear-nos de pessoas mais ou menos dentro do nosso estrato social e dentro das nossas capacidades. Também. Isso acontece muito. E o espaço, e se das 15 pessoas mais próximas vocês não pensam assim tanto, imaginem nas outras todas. Exatamente. Há pessoas que uma pessoa nem sequer pensa e pensa, existe. Né? Os conhecidos do trabalho, da faculdade, da escola. Sim, estão lá, estás bem, mas é isso. Não vais dedicar espaço no dia a pensar, aquela pessoa tem aquilo. Nós já lançamos o primeiro episódio de investimentos, pelo menos quando este sair, de certeza que já lançamos, e nós falamos lá da questão da poupança. O livro também fala da poupança e põe isto de uma maneira extremamente simples e fácil de perceber, que é a partir de um determinado nível de rendimento há 3 categorias de pessoas: aqueles que poupam, aqueles que acham que não conseguem poupar e aqueles que não
que pensam que não precisam de poupar para nada. E ele depois dá lições aos últimos dois, que é os que poupam muito bem, os que acham que não podem, que não conseguem poupar, ou os que acham que não precisam de poupar para nada. Ele tem algumas lições para lá, e a primeira lição dele é mesmo muito boa, e tem a ver um bocadinho com o exemplo que eu dei há pouco do rendimento dos 10 mil euros. E ele diz que crescer uma fortuna tem pouco a ver com o nível de rendimento ou com o retorno dos investimentos, e tem muito a ver com a taxa de poupança. Era o exemplo que eu dava há pouco, que ele também menciona. Se ganharmos 10 mil euros por mês e gastarmos 9.600, poupamos 400. Não vamos fazer fortuna tão cedo. Se ganharmos o mesmo rendimento, 10 mil, e pouparmos 8 mil, vamos fazer fortuna muito mais rapidamente, pelo efeito compound e por isso tudo. Claro que eu estou a dar um exemplo extremo de alguém que ganharia 10 mil euros por mês, mas isto aplica-se a qualquer salário, inclusive ao salário mínimo. Portanto, não tem a ver que eu para ser rico com o salário mínimo nunca vou conseguir. É sim, tem a ver com a taxa de poupança, principalmente. Se vocês conseguirem poupar por pouco que seja, eu sei que é muito difícil poupar com salários baixos, eu tenho noção, pelo menos no país em que vivemos é essa a realidade, mas se fizerem um esforço, a médio e longo prazo vai valer a pena. E a média salarial em Portugal andará nos 1.000 e poucos euros mensais, não é muito para o estilo de vida. Sim, o salário mínimo já vai subir um bocado. Compensar não viver tão no centro e viver um bocadinho mais afastado porque as casas são mais baratas. Os passos hoje em dia são relativamente acessíveis, pelo menos no Porto há aquele passo geral para o Grande Porto e pronto, traz-nos ao trabalho a tempo. Sim, 40 euros mensais, 40 e tal euros mensais. Alguém que ganha se calhar 1.000, não faz sentido estar a viver no Porto, numa casa alugada ou num quarto por quase 300 euros, ou uma casa serão 500 ou 600, que são preços ridículos, vai logo mais metade do ordenado. E tem tudo a ver com poupança. Não tem a ver com eu não sei investir, portanto vou ganhar pouco. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com eu para poupar preciso de ganhar 3 mil euros. Não. O pouco que conseguirem poupar, e o poupar depende mais de nós e destas características todas psicológicas que já falamos, de não querer gastar, não querer comprar bens supérfluos para parecer bem, para ganhar respeito dos outros, para compensar alguma coisa. Esse pouco dinheiro conseguirem poupar, eventualmente investido, vai-se capitalizar e a médio e longo prazo vai dar retornos muito atrativos. E pensar que a maior parte das pessoas, pronto, felizmente, não vai ter o seu rendimento constante a vida inteira. E isso, pronto, se calhar antigamente havia mais esse hábito de ter um emprego para a vida, mas vais ganhar aquilo para a vida, porque não vais sair dessa posição, não vais fazer nada. Sim, e ele fala no livro de uma coisa importante, de estarmos presos para a vida, que é os sunk costs, que são os custos daquelas coisas que nós já investimos na nossa vida, ou que compramos, e que nós depois não queremos. Todas as decisões que tomamos a seguir são dependentes dessa primeira decisão que nós tomamos, e porque já investimos muito tempo e dinheiro, não queremos anular essa decisão ou seguir um caminho totalmente diferente. Isso aplica-se a carreiras. Eu já estudei não sei quantos anos e então agora tem que ser isto para o resto da vida. Isso implica também carreiras numa empresa. Já estou nesta empresa há 5 anos, também não vou estar a sair daqui. Aplica-se a relações, aplica-se a casas. Comprei esta casa, então vou ter que ficar nesta casa para sempre. Não posso estar numa mais pequena. E ficamos prisioneiros das escolhas do nosso eu no passado. Tipo, um puto faz uma decisão aos 18 anos e o gajo aos 30, vou ter que lidar com isto. Não faz sentido. E lá está, nós temos um exemplo dentro do podcast, que iremos mais para a frente falar disso num episódio de investimentos, de alguém que está a pensar a mudar de carreira, na cadeira. Exato. De cadeira também. Está a pensar em mudar de carreira e lá está, isso. Não há idades, no fundo não há idades para, não tem que se limitar a viver na mesma cidade para sempre. Há pessoas que imigram tardiamente e não tem mal nenhum nisso. É quando as pessoas descobrem e sentem que devem fazer essas decisões. Isso do para a vida hoje em dia, mesmo nos relacionamentos, eu sei que é o ideal que temos na nossa cabeça, e casar e ser para a vida, como era no tempo dos nossos bisavós ou trisavós ou qualquer coisa, mas hoje em dia para o bem e para o mal já não é assim. Portanto, sim, é uma das mensagens importantes do livro.
Não sei, tens mais passagens para sublinhar? Tenho mais umas e depois podemos terminar. Sim, para não ser muito longo. Eu estava também a ver um bocadinho isso. Que é o seguinte: vou terminar com a sedução do pessimismo. Perfeito. Que é o capítulo 17, e no capítulo 17 ele diz assim, isto é uma quote, que por acaso eu não pus de quem era a quote que ele faz, erro meu, peço desculpa, que é, por motivos que eu nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está a ir para o inferno. E, se uma pessoa pensar, as notícias e tudo que nós ouvimos, o rácio de notícias positivas para notícias negativas é claramente desproporcional. Há imensas notícias negativas comparado com notícias positivas, e nesta época então parece que está sempre tudo mal. Não há parece que nada está a correr bem no mundo, quando não é verdade de todo. Apesar do momento em que estão a ser feitos progressos incríveis, o raio da vacina saiu em menos de um ano. Isto devia ser um motivo para dizermos, pá, chegamos à Lua. E devia ser motivo para as pessoas ficarem em casa neste período que estamos a atravessar. Nós estamos a gravar isto dia 15 de janeiro. Estamos em confinamento hoje em Portugal. Portanto, era um bom motivo para pensarmos, ok, isto já vai acabar, só precisamos de tempo para as vacinas chegarem e vai haver esperança nesta doença, né, que nos está a afetar a todos. Claro. E depois ele diz assim, o pessimismo soa mais inteligente e mais plausível do que o otimismo. Sem dúvida. E é verdade. Quando uma pessoa diz assim, e vou dizer esta frase, daqui a 5 anos temos carros autónomos na rua e não precisamos de comprar um carro. Exatamente. Olha, eu vi hoje, deixa-me fazer publicidade, vamos deixar o link na descrição. Eu vi hoje um vídeo que se chama Dirty Tesla, que é um homem que tem um Tesla com uma versão beta que estou a ficar sem bateria no PC, ok? Que tem uma versão beta do Tesla que anda sozinho. E então os vídeos dele são ele a mostrar todas as melhorias semanais que a Tesla faz e o carro a conduzir sozinho durante 40 e tal minutos. É excelente. Visto hoje, vamos deixar na descrição. Portanto, vão ver o quão avançado já estamos hoje. Isto está quase a sair para o mercado. 5 anos, não é assim tão longe. Vamos ter carros a guiar por nós. Vai ser menos uma preocupação. Vamos ganhar mais tempo com isso. Vamos poder estar a ler, vamos poder estar ao telefone no carro, a fazer o que quisermos, porque a trabalhar no carro, porque lá está, vamos começar a chegar a todo lado sem nos preocupar como, e de uma forma sem ser transportes públicos ou comboios, que muita gente não quer, prefere o seu próprio espaço, e vai ser no seu próprio espaço. Estamos mesmo avançados nesse sentido. Vai ser incrível. As pessoas deviam se focar nisso. E para não ficar... As pessoas deviam se focar nessas notícias. Sim. E acho que as pessoas têm que entender que, apesar do pessimismo soar muito bem, e ele diz que, pronto, as pessoas ficam viciadas nas notícias negativas, o melhor que nós temos que fazer é preparar-nos para o pior, mas esperar sempre o melhor. E eu deixo uma dica para quem está com pensamentos negativos. Aliás, vou deixar 2. A primeira é que o nosso cérebro funciona tipo aquelas máquinas de slides antigas, de projetar slides, que às vezes víamos na escola. Aquilo só projeta um slide de cada vez. Nossa cabeça é um bocadinho assim. Nós, quando estamos a pensar numa coisa, só estamos a pensar numa de cada vez. Então, sempre que vier um pensamento negativo, mudem o slide e vão para um positivo ou para um neutro, pelo menos. E outra sugestão que eu tenho, se pudermos passar já as sugestões, eu queria deixar uma página de Instagram para quem precisar nesta altura. Chama-se Precisas de Ouvir Hoje. É de uma amiga minha. Ela deixa lá testemunhos de pessoas que já passaram por depressões e situações negativas e ultrapassaram, e o objetivo da página é, se precisarem de falar com ela ou qualquer coisa, ela está disponível, e é para vocês verem que a situação pode parecer má e o mundo pode estar a desabar, o vosso mundo, mas mais pessoas já passaram por isso e é ultrapassável. Portanto, quem quiser pode, eu também vou deixar na descrição. Daniel, pode deixar uma sugestão. E eu queria... Sim, tenho ouvido um podcast que eu gosto muito, e para quem gosta de ferrovia em Portugal vão adorar, que chama-se, é do público, chama-se Sobre Carris, está muito bem feito, falam temas muito atuais sobre a ferrovia portuguesa e ainda há esperança para os carris aqui em Portugal. Era só isso que queria dizer.
Hugo, tens que ir porque o teu PC vai abaixo e portanto. É que não é só PC, é PC e Gente, telemóvel neste momento. até para a semana. As gravações todas. Vai tudo. Até para a semana. Portanto, espero que tenham até gostado. amanhã, até para a semana. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Sigam-nos no Instagram, Twitter, Patreon, YouTube. Temos um endereço Bitcoin para doações e PayPal também. Muito obrigado a todos e até para a semana.